atar a boca ao boi que debulha. E por isso eu vou tirar a máscara, porque bom é crente sem máscara, né? É verdade que o inimigo, ele deu um tiro no pé. Ele pensou que colocando a máscara na nossa boca, nós iríamos ficar calados. Mas eu digo para o inferno ouvir: com máscara ou sem máscara, nós vamos continuar pregando e vamos continuar dando glória a Deus e aleluia. E nessa tarde, meus amados irmãos, eu sei que muitos ainda não chegaram, muitos estão almoçando, muitos estão descansando. E uma certa ocasião, um pastor do Ministério do Belém disse para mim que o primeiro horário da tarde não é muito bom, porque os irmãos vêm do almoço, né, e depois que a gente almoça, dá aquele sonozinho. Mas eu prometo a vocês que eu não vou fazer vocês dormirem. Eu espero que vocês estejam atentos. Eu conheço a história de uma criança que entrou no templo com o seu avô e sentaram bem no banco da frente. E o pastor começou a pregar. E daqui a pouco aqueles ancião adormeceu. Aí o pastor viu que o ancião estava dormindo. Aí perguntou: ô meu filho, esse cidadão que está do seu lado é o quê? É o meu avô. Acorde ele aí que ele está dormindo. Aí a criança disse: não, o senhor que botou ele para dormir, então o senhor é quem vai acordar ele. É porque tem mensagem, irmão, que dá para a gente dormir. Mas nesta tarde o fogo do Espírito está aceso aqui. Tenho certeza que você não vai dormir. E eu quero, nesta tarde, ler um texto da palavra de Deus, que é bem conhecido. De quem? Dos crentes que lê a Bíblia. Que quem não lê a Bíblia, irmão, não sabe nem João 3,16. Mas quem lê, vai ver que esse texto é bem conhecido. E eu estou ficando alegre porque os irmãos estão entrando. Pode vir. Veio mais para frente aqui. Porque quanto mais perto do pregador, melhor para o pregador. Cada glória que o irmão dá e aleluia, então está incentivando o pregador, aquecendo o pregador. Se ficar muito longe, aí a glória não chega aqui. Mas vem para cá, porque Deus tem coisas grandiosas para nós nessa tarde. Então quem trouxe a sua Bíblia e quiser, você vai abrir no livro do Eclesiastes. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9, abra a sua Bíblia, versículo 8, vamos ler, Eclesiastes capítulo 9, e o versículo 8, está escrito o seguinte: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos repetir todos? Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, eu estava lendo e meditando nesse texto, como eu falei, tão conhecido de nós, principalmente os obreiros. Eu acredito que, se não todos, mas muitos aqui já pegaram nesse texto. E quando eu meditava, o Espírito de Deus falou ao meu coração, porque o Espírito Santo, ele fala ao mais profundo da nossa alma, ao mais profundo do nosso âmago. E o que foi que ele falou comigo? Ele me disse que existem coisas que podem faltar na vida de um crente, na vida de um obreiro, que não vai impedir dele ser uma pessoa alegre, dele ser uma pessoa feliz,
e dele ter um ministério fecundo, um ministério profícuo. Por exemplo, pode faltar ao obreiro uma casa, um apartamento confortável, num residencial na área mais nobre da cidade. Pode faltar um carro importado 0 quilômetro na garagem. Pode faltar um guarda-roupa cheio de roupas, de ternos, de marcas famosas. Pode faltar uma conta bancária gorda, recheada de muito real, de muito dólar. Isso não impede desse obreiro ser bem sucedido no ministério. Agora, uma coisa que não pode faltar é a unção do Espírito. Não pode faltar óleo, não pode faltar azeite, porque o homem de Deus, ele não é movido a gasolina, ele não é movido a etanol, ele não é movido a gás natural veicular, ele não é movido a querosene, ele não é movido a gás de cozinha, ele não é movido a controle remoto. O homem de Deus é movido pelo Espírito de Deus, pelo óleo da graça, aleluia. A unção, meus amados irmãos, era tão importância tão grande, que Jesus não começou seu ministério antes que ele fosse batizado por João Batista no Rio Jordão. E diz a Bíblia que quando ele saiu das águas, os céus se abriram sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e se cumpriu o que havia profetizado Isaías acerca de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para pregar e para consolar os tristes, e para libertar os cativos, e para abrir prisão aos presos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia. E sabendo da importância da unção, Jesus, quando estava com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, prestes a subir ao céu e ocupar o lugar que ele havia deixado vazio para vir aqui consumar a obra da nossa salvação, Jesus fez uma promessa para eles. E a promessa que Jesus fez não tem nada a ver com coisas materiais. Jesus não prometeu ouro nem prata, Jesus não prometeu fama, Jesus não disse que eles iriam ocupar cargos importantes na vida política de Israel. Jesus não disse que eles iriam frequentar os salões nobres da sociedade judaica. Jesus não disse que eles seriam aplaudidos aonde ele chegasse. Jesus não disse que eles iriam viver numa vida confortável, numa vida de luxo, não. Jesus prometeu a unção do Espírito, aleluia. Lá em Atos 1 e 5, Jesus, observando a preocupação dos seus discípulos com a situação política de Israel, assim como nós estamos preocupados com a situação política do nosso país, a Jesus disse: olha, não vos compete saber épocas e tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que interessa a vocês é que vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí em Atos 1 e 8, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus terminou de falar essas palavras, e diz a Bíblia que ele estendeu as mãos, os abençoou, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu,
ocultando aos olhos dos discípulos, e aí eles foram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde já havia algumas pessoas, Maria, os irmãos de Jesus, um número pequeno de crentes, e ali eles ficaram esperando o cumprimento da promessa. 9 dias se passaram. Eu tenho a impressão que cada dia eles perguntavam uns aos outros: será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que nós vamos receber a unção prometida? E diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias após Jesus ter feito essa promessa, eles ouviram o som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Porque Deus, quando manda, irmãos, Deus manda com vontade. Deus não quer abençoar o seu povo na base do conta-gotas. Deus não quer abençoar o seu povo na base da medida homeopática. A medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante no vosso regaço. E aquele som encheu toda a casa. E em seguida eles viram, irmão, não foi que contaram, que eles sonharam, que eles imaginaram, não. Eles viram com seus próprios olhos línguas repartidas como que de fogo, que desceu sobre cada um deles, e todos eles, não foi Pedro, Tiago e João somente, todos eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da unção do Espírito, passaram a falar em outras línguas, meus amados irmãos. Agora o que me chama a atenção é essa expressão, de repente, porque a coisa que acontece na nossa vida paulatinamente, mas a unção do Espírito foi de repente. Isso significa que Deus opera a longo prazo, Deus opera a médio prazo, e Deus opera de repente. De repente, nesta tarde, nessa hora, nessa reunião, o Senhor pode fazer algo tremendo na nossa vida, algo sobrenatural. Nesta tarde, de repente, o Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te alegra, o Espírito Santo incendeia a tua vida, porque Ele está aqui nesta tarde. Oh, glória a Deus! A unção, meus amados irmãos, ela é uma maravilha. A unção do Espírito, ela é indispensável para quem quer viver uma vida abundante, uma vida rica, para quem quer ter um ministério abençoado, um ministério de muitos frutos. Eu estava meditando nisso hoje, e o Espírito Santo falou novamente ao meu coração, dizendo que a unção do Espírito, irmãos, ela não faz do obreiro uma pessoa infalível. Ela não faz do obreiro uma pessoa sem defeitos. Não, ela não faz do obreiro um super-homem. Mas tem uma coisa: se merecer glória a Deus, pode dar, irmão. A unção, ela faz a diferença. Uma coisa é um crente sem unção, uma coisa é um obreiro sem unção, uma coisa é o obreiro na unção do Espírito. Um obreiro sem unção, meus irmãos, ele se arrasta. Um obreiro cheio da unção, ele marcha. Um obreiro sem unção, ele é um obreiro frio. Um obreiro cheio da unção é uma labareda de fogo. Um obreiro sem unção, ele vê o céu por fora. Um obreiro cheio da unção, ele vê o céu por dentro. Um obreiro sem unção, ele é influenciado pelo mundo. Um obreiro cheio da unção, ele influencia o mundo. Um obreiro sem unção é uma barra
barra de gelo. Um obreiro cheio da unção é uma tocha acesa. Um obreiro sem unção, ele é como uma tartaruga de pernas para cima. Ele faz muito movimento, mas não sai do lugar. Mas um obreiro cheio da unção, ele é como um rolo compressor. Ou o diabo sai da frente, ou ele passa por cima do diabo, em nome de Jesus. A unção é tremenda, irmãos. A unção é tremenda. A unção é tremenda. Mas, meus amados irmãos, o que é que a unção faz na nossa vida? Nos capacita para fazermos a obra de Deus. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita através do seu Espírito aqueles que Ele chama. O Espírito, meus amados irmãos, nos renova. Agora escute o que eu vou dizer. Você pode até não concordar, não tem problema, mas eu creio que a maioria vai concordar. A unção renova o crente. Não é a unção que se renova. Eu não sou muito favorável, aliás, não sou de concordar, pastor, com os crentes assim, pregador que diz: receba uma nova unção, receba uma nova unção. A unção não envelhece, irmão. A unção é do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não tem esse negócio de receber uma nova unção, não. Agora, quando o homem de Deus, quando o crente recebe a unção, ele é renovado. E eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês que estão aqui, incluindo a minha pessoa, quer ficar velho. Duvido. Ninguém quer ficar velho, ninguém se conforma com a velhice, irmão. É tanto que há pessoas que quando os cabelos brancos, obreiros também, às vezes falam só para as irmãs, não. Quando os cabelos começam a ficar brancos, ele bota uma tintazinha, aí fica com a cabecinha preta feito um anum. Mas a cara parece um maracujá de gaveta. E aí começa a academia, fazer academia, e a tomar remédio, e a comprar aqueles produtos que vai desmanchando, queimando a gordura, que vai esticando a pele. Mas irmãos, o tempo não perdoa ninguém. Quando passa o efeito, as pelancas voltam em quantidade maior, porque os cremes, a academia, tudo isso é passageiro. Agora renova o que? O nosso exterior. Mas quando a unção vem, ela renova o nosso interior. O apóstolo São Paulo, ele diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, contudo o interior se renova pela unção do Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, nem os animais querem ficar velhos, não se conforma. Nós temos o exemplo da águia, né? A águia vive normalmente 120 anos. Quando ele chega na metade, a águia chega na metade, ela voa para o penhasco mais alto que ela vê, e lá ela fica numa quarentena. E aí ela começa a esfregar o bico, aquele bico dela que é tremendo, que levanta até um leão, mas está cheio de crosta. Aí ela começa a esfregar na rocha. Meu irmão, se você não está sentindo unção, está cheio de crosta, se esfrega na rocha de Horebe. E esfrega na rocha que seguia Israel, que é Cristo. Aí ela tira aquela crosta, o bico volta a ficar afiado, e com aquele bico afiado, ela começa a tirar aquelas penas que perderam o brilho, e vão surgindo outras penas novas. Aí ela arranca aquelas garras afiadas que estavam mole, e vem garras novas. E sabe o que ela faz? Aí ela mergulha no oceano, e quando ela sai
do mergulho no oceano, ela está completamente renovada. Eu convido você nesta tarde a mergulhar no oceano da graça de Deus, a mergulhar na unção do Espírito de Deus, e você vai sair daqui renovado, vai voltar para o campo onde você trabalha renovado, e quando você chega lá, a igreja vai dizer: o nosso pastor está diferente, o nosso pastor agora é outro, o nosso pastor agora está cuspindo fogo, arrotando brasa. O nosso pastor, ele veio cheio da unção do Espírito. Aleluia, aleluia. A unção, ela nos dá coragem. Porque, irmão, vou dizer uma coisa meio pesada aqui, ou meio não, pesada. Tem obreiro que é covarde. Tem obreiro que, quando ele está numa congregação bem simples, lá numa ruazinha da lama, lá no recanto da cidade, aí ele baixa o cacete, ele fala sobre cabelo curto, fala sobre esmalte, até porque não tem mensagem. É porque tem tanta coisa na Bíblia melhor do que isso, mas está na congregação simples. Ele fala das irmãs, principalmente das irmãs, que ele fala, ele rapa as pernas, e vai falando na congregação. E tem uns até que batem assim com isso: eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Quando chega na sede, irmão, ele amarela. Quando ele chega onde tem os ricos da igreja, onde tem o juiz, o promotor, onde tem aquelas pessoas que são empresários, ele fica procurando na Bíblia uma mensagem de promessa. Ele tem medo, mas o homem de Deus, na unção do Espírito, ele prega na congregação, chega na sede, ele baixa a ripa. Quem gostar come muito, quem não gostar come pouco, mas ele não tem medo. Veja, eu vou citar 2 profetas de Deus. Aleluia, olha aí, isso é unção. Profeta Micaías. Todos os profetas estavam profetizando para o rei Acabe que ele ia ir vitorioso. Aí o rei Josafá, não foi, pastor? Perguntou: não tem alguém aqui? Não tem outro profeta por aqui, não? Só tem esse que está desconfiado. Um monte de bajuladores. Tem um aí, mas ele não gosta de mim, não. Quem é? Elias. Manda chamar, aliás, Micaías. Manda chamar ele. Aí lá o mensageiro do rei chega lá. Micaías, o rei mandou te chamar. Agora você tenha cuidado, viu? Porque está todo mundo profetizando vitória para o rei. Aí disse: olha, comigo é assim, o que Deus colocar na minha boca eu vou falar. Comigo não tem esse negócio de rei, de rainha, de rico, de pobre. Não, comigo é o que Deus mandar. Isso é coragem, irmão. Agora só tem que ter unção. Aí quando ele chegou lá, o rei disse: aí, Micaías. Aí Micaías: não, pode ir que você vai, Vossa Majestade vai vir vitória. Micaías, eu te conheço. Micaías, eu te conheço. Não é essa mensagem que você tem para mim, não. E qual é a mensagem? Ô rei, tu vai morrer. Ele virou-se para o outro rei e disse: eu não disse. Eu não disse. Ele não fala bem de mim, não. E se você voltar com vida, eu não falei a verdade. Meus irmãos, não é fácil, não. Jeremias foi outro, que o rei perguntou assim para ele: tem uma palavra de Deus para mim? Jeremias não ficou tremendo, disse: tem uma palavra de Deus para você. Porque Deus fala para rei, Deus fala para o servo do rei, Deus fala para todo mundo, irmão. Deus fala para o rico, para o pobre. Agora o mensageiro tem que ter coragem para entregar o que Deus manda. Eu me lembro que quando eu era pastor, aliás, foi a última igreja que eu pastoreei, em 1974. Pela graça de Deus, em fevereiro deste ano,
eu completei 53 anos de ministério. Pela graça e misericórdia de Deus. E até hoje eu nunca tive medo de entregar o que Deus me dá. Nunca tive medo de pedir oferta de igreja por falar o que Deus manda. Nunca tive medo de alguém fechar a porta, porque se fechar a porta, Deus abre 10. E eu me lembro que lá se entregou um major do exército. Ele e a família, a mulher e 2 filhos, uma moça e um rapaz. E tinha um presbítero lá na igreja, um empresário. Ele não gostava de pobre, não. Na noite em que aquela família se entregou para Jesus, se entregou um rapaz de sandália japonesa. Aquele presbítero nunca perguntou: pastor Gilvan, o senhor visitou aquele rapaz que veio à frente com sandália japonesa? Nunca, pastor Natanael. Mas ele vivia em cima de mim: pastor Gilvan, quando é que o senhor vai fazer uma visita ao coronel? Tem gente assim na igreja, tem obreiro assim. Que ele, não tem, tem. Em todo lugar tem. Os que bajulam os ricos, rico pode fazer tudo, mulher do rico pode fazer tudo. Pode vir até de fio dental. Agora o pobrezinho, coitado, qualquer coisa é excluído. Aí disse: eu vou fazer uma visita a ele qualquer dia. A mulher daquele coronel, ela tinha uma peruca, irmão, parecia um ninho de cancão. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. A moça vestia uma micro saia, que para eu pregar tinha que ficar olhando para cima quando ela estava no culto. O rapaz com cabelo que vinha aqui no ombro. E o coronel fumava cachimbo. Aí eu fui lá na casa do coronel e começa a conversar. Aí eu disse: coronel, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O evangelho é doce, agora requer renúncia. A cana é doce, mas é dura. Ele disse: aí, eu digo: o senhor tem que mudar. A sua família tem que mudar. E aquele homem, eu vi que ele tremeu nas bases. Mas eu disse. E quando nós falamos pelo Espírito, irmão, a pessoa não fica magoada, a pessoa não fica com raiva, a pessoa não deixa a igreja, não. Se ela quer ir para o céu, aí é que ela gosta. Que é crente que fica aborrecido com o obreiro, com o pastor, porque ele aperta um pouco, esse aí precisa se converter. Meus irmãos, a unção nos dá essa coragem, irmãos. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu ouvi de um pastor, que um colega foi pregar numa usina de álcool, né? Vocês conhecem, da região ali de Ribeirão Preto, né? Estevão? Tem muitos, né? E ele foi pregar naquela usina. E ele ficou hospedado na casa do pastor. Aí o pastor deu para ele e disse: olha, você tem liberdade para pregar o que você quiser. Agora só não fale de cachaça. Aí ele disse: por quê? Ele disse: porque tem 4 usineiros aqui na igreja, que são quem sustenta financeiramente a igreja. Então não fale em cachaça. E o irmão começou a pregar. Daqui a pouco ele disse: irmão, essa igreja não vai prosperar, porque ela está apoiada em 4 barris de cachaça. Meu irmão, o pastor baixou a cabeça. Mas ele falou, irmão, falou a verdade. A unção nos dá essa coragem, irmão. Ouça o que disse João Batista para o rei Herodes, irmão. Não foi para qualquer um, não, foi o rei Herodes. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Custou a cabeça dele, mas ele falou: custa a cabeça. Mas um obreiro cheio da unção, ele fala a verdade. Nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Herodes mandou um recado para Jesus. E me disseram: olha, cai fora, porque Herodes está aborrecido contigo. Ele disse: diz aquela raposa. Jesus descobriu que Herodes gostava de galinha. Diz aquela raposa. Eu efetuo curas hoje, amanhã, e depois chamar um rei, meus amados irmãos, de raposa. É preciso ter coragem.
João Batista chamava as pessoas, os fariseus, raça de víbora. É preciso ter coragem, mas essa coragem não vem de você treinar artes marciais, não. Essa coragem vem do Espírito de Deus na tua vida. Aleluia! A unção de Deus, ela faz o obreiro virar um pastel de rodoviária. Você já viu obreiro pastor de rodoviária? Eu já vi. Que história é essa, pastor João? Pastel de rodoviária tem muito óleo e pouca carne. Seja um obreiro pastor, pastel de rodoviária, meu irmão, tenha pouca carne, agora tenha muito óleo, tenha muita unção na sua vida, e você vai ver que o seu ministério vai ser diferente. Vai ser diferente, pastor Rael. É a unção despedaça o jugo, meus amados irmãos. A unção é tremenda. Não tem inferno que aguente um obreiro cheio do óleo da unção de Deus. Aleluia. Agora, eu vou já terminar, irmãos. Ainda bem que eu não estou vendo ninguém dormindo aqui. Estou vendo ali um escorado, mas não está dormindo não, né, meu irmão? Tá não, ele está dizendo que não. Ele estava escorado na cadeira, eu sei que ele estava dormindo. Se ele estivesse dormindo, eu ia lá dar um grito do aleluia no ouvido dele. Porque, irmão, dormir sentado numa cadeira é coisa horrível. Aqui é para quem está acordado, para quem quer unção. E eu vou dizer para vocês agora uma coisa: se você, meu irmão, meu companheiro, meu colega de ministério, escuta o que eu vou dizer, não quero lhe ofender não, mas se você ainda não deu um glória a Deus agora, você não deu um aleluia, está com a barriga cheia de feijão, de arroz e de churrasco, eu vou dizer uma coisa a você: não fique chateado comigo, você não está na carne não, meu irmão, você está no osso. Abra a tua boca para dar glória a Deus, e o Senhor vai te encher. Mas eu vou terminar, né, irmão? Está na hora de terminar. Eu vou terminar dizendo que esta unção tem um preço. Tem um preço. Ninguém chega no supermercado para pegar lá um vidro de azeite de graça. Tem que passar no caixa e pagar. E é azeite fabricado pelo homem. Imagina a unção do Espírito de Deus. Tem um preço, irmão. Tem um preço. E quem pagar o preço vai receber. Quem não pagar não vai continuar seco, feito bacalhau. Porque tem o obreiro sardinha, que é aquele que vive no óleo. Você compra uma lata de sardinha, ela passa um ano na despensa, quando você abre, está do mesmo jeito. Por quê? Porque é conservada no óleo. As pessoas olham para mim, irmãos, escuta o que eu vou dizer: pastor Gilvan, quantos anos o senhor tem? Eu digo, calcula aí. Há uns dizem 60, 65. Eu tenho 77 anos de idade, irmão. 77 anos. Mas pastor, o senhor não envelhece. Eu digo, quem envelhece é o diabo, estrada. E o senhor malha? Eu digo, malho. Aí o irmão quer se escandalizar. O senhor malha? Malho. Aonde é que o senhor malha? Aonde? Qual é a academia? Eu digo, não, irmão, eu malho o diabo. Toda madrugada eu coloco ele debaixo dos meus joelhos e dou uma malhada. É isso aí, meu amado irmão. Tem o preço. Agora tem obreiro que nunca paga o preço, é bacalhau. Bacalhau é seco, né, irmão? Agora qual é o preço, pastor Gilvar? O preço está lá em 2 Crônicas 7:14. Aí não é fácil, né, pastor? Aí não é fácil não. Querer de graça todo mundo quer. Querer na moleza todo mundo quer. 2 Crônicas 7:14. Agora, irmão, eu já li tantas vezes esse texto, já preguei nele, mas, meu querido, há poucos dias Deus falou comigo: olha a sequência. Aí eu fui olhar a sequência. Não diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Não é assim que começa, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que descer. Tem que descer.
Por quê? Porque tem irmão, tem obreiro. Eu digo por experiência própria. Quando ele começa, é tão humilde, né? Chama todo mundo de Senhor, né, Lelis? Quando vê a gente, bate continência. Quando eu vejo um irmão batendo continência para mim, eu digo, que hipócrita. Para que bater continência para mim? Eu não sou militar. Quando começa, chama todo mundo de Senhor. Aí Deus vai abençoando, abençoando, abençoando. Aí ele se acha o rei da cocada preta. Até Jesus ele chama de você. Eu conheço a história de um moço que ele começou a pregar. Tornou-se obreiro, Deus abençoando, o homem pregava mesmo, arrebentava. Porque às vezes a pessoa me chama de pregador, né? Um dia um rapaz encontrou-se comigo no shopping, uma pessoa. Aí ele parou, ficou olhando para mim. O senhor é o pastor Gilvão Rodrigues, né? Que eu não me escondo, irmão, no Brasil eu não me escondo. Aonde eu chego alguém me conhece. O senhor é o pastor Gilvão Rodrigues, pregador. Digo, me chamam de pregador. Eu não sei se eu sou. Mas tem muita gente que se acha muito grande, irmão. E aquele rapaz se encheu e deu coice, como diz a Bíblia, que Zebulun inchou e deu coice. Tem uns que ficam inchados. Tem uns que dizem assim, pregar em igreja pequena eu vou nada. Só vou, não tem muita gente. Só vou em igreja grande. Jesus, que é Jesus, ele pregou numa ocasião, na multiplicação dos pães, que só de homens havia cerca de 5.000, afora mulheres e crianças. Eu considero, pastor Gonçalo, aquela multidão em mais de 15.000 pessoas, onde tem quase 5.000 homens. Tem umas 10.000 mulheres e crianças, não é verdade? Mas esse mesmo Jesus, ele pregou para uma mulher, no poço de Jacó. Eu já preguei para 60.000, 50.000, 20.000, 30.000, 10.000, mas já preguei em congregação, meus amados irmãos, que só tinha eu e o dirigente no púlpito e os gatos pingados no banco. Sabe por quê? Escuta aqui, se você não der um glória a Deus agora, você está morto. Às vezes a gente prega para muita gente, se entrega muita gente para Jesus, mas não fica ninguém. Você volta lá, pastor, e aquelas pessoas? Não ficou ninguém. E às vezes você prega para uma pessoa, e aquela pessoa aceita Jesus, e através daquela pessoa vai vindo, vai vindo, vai vindo e vai vindo. Eu já preguei, meus amados irmãos, em trabalho de numa noite só se entregar mais de 300 pessoas para Jesus. Antes da pandemia, lá no estado vizinho do pastor, lá no Maranhão, o senhor é do Piauí, se entregaram cerca de 300 pessoas. Mas eu não sei quantas vão permanecer, eu estou permanecendo. Jesus pregou para uma mulher. Aleluia. E a mulher deixou o cântaro lá no poço de Jacó, foi para a sua cidade e disse, olha, vim de ver de um homem que disse toda a minha vida, porventura não és tu Cristo? Aí diz a Bíblia que a cidade toda correu para ouvir Jesus. Resultado de uma alma, irmãos. Oh, aleluia. E quando viram Jesus, um levantou-se assim, espera aí, Jesus, já não é pelo que a mulher disse, não, é porque nós mesmos temos crido que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um brado de glória a Deus? Uma alma. Às vezes a igreja realiza um congresso, uma escola bíblica, uma conversão, se entrega uma pessoa, nem valeu a pena, nem o nome toma, mas não sabe através daquela uma, quantos virão? E aquele rapaz se encheu de si mesmo, porque tem uns, amados, que irmãos, escuta aqui, ouça o que eu vou dizer, tem uns que tem um rei na barriga, e tem outros que não tem só o rei, tem a corte toda. Ele acha que é o maior de todos, né? Tem pregador, irmão, tem obreiro que não ouve o colega. Não, quando o colega vai falar, ele sai. Agora, quando ele está pregando, ele quer que a igreja exploda, que os irmãos dêem glória a Deus, que pule, que dance. Mas quando é o colega, ele fica feito uma múmia.
Não abre a boca para dar um glória a Deus. Agora, quando faz isso comigo, eu falo. Eu tenho coragem de falar: meu irmão, me ajuda aí, colega, me ajuda. E aquele moço chegou e disse para os seus amigos: olha, vocês querem ouvir um pregador de verdade domingo? Vão na igreja tal. Aí os amigos dele foram na igreja. Ele não disse que era ele o pregador, disse que era um grande pregador. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, escutem o que eu vou dizer, anote e grave. Não existe esse tal de grande pregador. Existe grande mensagem, mas todo pregador é pequeno. A mensagem é grande porque vem de Deus. Às vezes eu chego nos aeroportos, os irmãos vão me esperar. Aí quando chega com o carro: pastor Gilvan, entra aqui na frente que o senhor é grande. Eu digo: não, irmão, eu sou comprido. Grande é Deus. Grande é Deus. Eu nunca vi alguém se achar grande na obra de Deus para não cair da escada. Eu vou dizer uma coisa agora, eu acho que não vai ter glória a Deus não, viu? Eu vou dizer o quê? Deus é especialista em derrubar estrela. Deus é especialista em derrubar estrela. Você não vê de vez em quando no céu uma estrela riscando o céu? Assim Deus faz com o obreiro que acha que é o tal. E eles foram. E naquela noite, o pregador, aquele jovem, estava sentado bem na frente. Quando chegou a hora da mensagem: vamos ouvir um grande pregador. Porque tem pastor que é assim. Às vezes eu prego num lugar, eu fico com vergonha, irmão. Olha, fazem tanto elogio à minha pessoa que dá vontade de eu me esconder. Eu sei que aquilo não é, eu não sou nada daquilo. Eu sou pó. Eu sou um pezinho de coentro, irmão. Aí vamos ouvir o grande pregador desta noite. O moço levantou com o peito de pombo, né? Assim, o nariz empinado. Subiu no púlpito, pegou o microfone, saudou os irmãos com o rapaz: senhor. E não saiu nada, irmão. Deus, quando tranca a torneirinha, acabou-se. Ele sapateava feito papagaio em areia quente. Não saía nada. Aí sabe o que ele pegou? Entregou o microfone para o pastor e desceu de cabeça baixa. Quando ele chegou lá, um obreiro experiente pegou na mão dele e disse: meu filho, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça, dá unção ao humilde. Aleluia. Quer unção? Desça. Desça. Eu estava lendo outro dia Gênesis capítulo 24. Aí diz assim que Rebeca era virgem formosa à vista, que não tinha conhecido varão. Até aí tudo bem. Aí está assim escrito: Rebeca desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Mas primeiro ela desceu. Desça, meu irmão. Desça. Desça desse pedestal. Você e eu não somos nada. Nós somos pó e cinza. Um caco entre outros cacos. Desça. Se humilhe. Eu nunca vi uma pessoa se humilhar diante de Deus para Deus não abençoar. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Agora Deus não suporta é o arrogante, o soberbo. Deus não suporta, irmãos. Deus não suporta. Então que a unção desça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não é o povo do mundo não, mas é o povo de Deus. Sou eu e você. Tem que se humilhar. Não tem esse negócio não. Ah, eu sou pastor, presidente. Ah, eu sou o como é que se diz? O chefe, como é que chama? Setorial. Tem isso não, meu irmão. Tem nada disso não. No reino de Deus não tem lugar para quem se acha grande. Jesus contou a parábola daqueles dois homens que subiram para orar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu só arrotava a grandeza, mostrando para Jesus, a Deus as suas virtudes. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim pecador. Aí Jesus disse: esse voltou justificado. O outro fariseu não, porque o que se humilha será exaltado. Oh
Oh, glória a Deus. E tem uma coisa, irmão, quando o arrogante, quando o soberbo, o que tem espírito de grandeza, ele leva uma queda, o povo vibra e diz, ele merecia isso mesmo, ele estava grande demais. Agora, quando o humilde acontece uma tragédia na vida dele, meu Deus, aquele irmão tão humilde, vamos orar por ele, não é assim, irmão? Então, baixa a bola, e reconheça que o que você é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. O que você tem é pela graça e misericórdia de Deus. A Bíblia diz que não é aprovado aquele que louva-se a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor louva. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí vem outra parte, orar. Eu ouvi alguém dizer assim, pastor, falar em oração para obreiro, e o que é que tem? Tem obreiro que não ora não, irmão. Tem obreiro que se levanta 10 horas da manhã, não ora não. Eu não estou aqui contando grandeza, nem querendo ser melhor do que ninguém. Mas quando eu não estou viajando, para fazer a obra de Deus, eu vou dormir no máximo 8 horas. Os pastores ligam para minha casa, minha esposa atende. Eu queria falar com o pastor João, ele está dormindo. Não é possível, pastor João, uma hora dessa 8 horas dormindo. Sim, meu irmão, porque se ele não for orar, ou não for dormir às 8 horas, ele não se levanta de madrugada para orar. Tem gente que, obreiro, que passa a noite na internet, no Facebook, no WhatsApp. E tem pior ainda, que passa a noite em página pornográfica. E assistindo programa de televisão pornográfico. Também tem uma coisa, quando chega no púlpito, não tem nada para dar, irmão. É mais seco do que língua de papagaio. Não tem nada, fica contando história, fica enchendo linguiça. Mas quando o obreiro se humilha e ora, quando ele abre a boca, sai labareda de fogo. Não tem demônio que aguente. Então o preço é se humilhar, orar. Eu falei um dia com um pastor, ele ia viajando comigo, e a gente conversando, ele disse uma coisa, você ora quanto tempo por dia? Quanto tempo você ora por dia? Não, pastor Gilmar, eu só oro quando eu vou pregar, misericórdia. Triste da igreja que tem um obreiro desse, só ora quando vai pregar. Eu às vezes fico chateado. Um dia eu fui pregar numa igreja, aí o pastor disse assim, eu não disse a ele, com respeito, mas ele disse, irmão, fulano, vem orar aqui, vem colocar o pastor Gilvão nas mãos de Deus. Digo, não, nas mãos de Deus eu já vivo há muito tempo. Triste da igreja que chama um pregador que só vai se colocar nas mãos de Deus na hora de pregar. Esse aí está oco, fofo e balofo. Ele disse, eu oro quando vou pregar. Eu digo, misericórdia. Só que eu dei um conselhozinho a ele, e depois eu encontrei com ele e fiquei muito alegre. Disse, pastor Gilmar, eu estou orando todo dia. Oh, Ramachuida. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca unção. Nenhuma oração, nenhuma unção. Quando nós oramos, olha que coisa linda. Não é possível que você vá dormir. Olha que coisa linda. Quando nós oramos, 5 coisas acontecem. Primeira delas, qual é? Pastor Gilvan, o mar se abre. Segunda coisa, quando nós oramos, correntes são partidas. Terceira coisa, quando nós oramos, muralhas viram pó. Quarta coisa, quando nós oramos, gigantes caem por terra. A quinta coisa, quando nós oramos, os milagres acontecem. Os céus se abrem. Irmãos, o diabo, ele treme quando ele vê o mais humilde dos crentes de joelho orando. Sabe o que é que ele faz? Ele olha para os demônios e diz, vamos cair fora, porque aí vem chumbo do grosso. Esse crente está orando e Deus vai agir. Diga comigo assim, se eu orar, mais forte, se eu orar, Deus vai agir. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai operar. E operando Deus,
Quem impedirá? Oh, glória a Deus! Então, escuta aqui. Vou já terminar, viu? Mais um pouquinho, mas não posso. Tem outro. Tem um colega aqui, eu tenho que respeitar o horário dele. E mesmo se não tivesse, eu tenho que obedecer aqui a ordem que me dão. Só que eu não ouvi dizer quanto tempo eu tinha. Mas o tanque aqui está cheio. E a bem-estar está na ponta da língua. Olha, o irmão já está apontando. Depois de terminar? Não posso nem terminar. O preço é se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus disse: eu virei do céu. Tem um irmão ali que apontou também para o relógio. Eu vou parar, irmão. Agora que eu estou com vontade, não estou não. Se você está cansado de ouvir, pode sair. Isso. Se converter. E pastor se converte. E pastor que ainda precisa ser trabalhado em algumas áreas da sua vida. Pedro caminhou com Jesus 3 anos, não foi, pastor? Mas ainda não era convertido. Jesus disse: como tu te converteres? Eu vou terminar só falando uma coisa aqui, que eu não posso deixar de falar. Irmão, o crente e o obreiro, ele é como a mandioca. Lá no nosso Nordeste é macaxeira, para cá é mandioca. Pastor, que é isso? É. A mandioca, irmão, para virar farinha, primeiro ela tem que ser arrancada da terra. E não é arrancado devagarzinho, não, é com força. Jesus nos arrancou da terra com força. A gente não queria sair, Jesus arrancou. Segunda coisa, a mandioca, depois que é arrancada, não vira farinha, ela tem que ser lavada, porque vem formiga, vem bicho, vem areia. Jesus nos lavou com seu sangue. Mas ainda não está bom para fazer farinha. Depois de lavar, a macaxeira, a mandioca tem que ser raspada, irmão, porque ainda tem sujeira. Jesus está raspando ainda gente, raspando ainda obreiro. Depois de raspar, aí bota na prensa para espremer. Sabe para quê? Para tirar o veneno. É uma tal de manipoeira, né? Se comer com veneno, morre. Aí Jesus passa na prensa, mas ainda não está pronto para a mandioca, para fazer bolo, para fazer a massa, para fazer tapioca, farinha. Aí depois tem que passar na peneira. Uma hora passa na peneira grossa, passa na peneira fina. E depois de passar, aí joga no fogo, que é para torrar. É assim que acontece, se converter dos seus maus caminhos. E ainda tem obreiro em maus caminhos, tem. Tem obreiro que é como a mandioca, ainda está com veneno. Veneno nos olhos. Ele não elogia a mulher dele, mas elogia a mulher dos outros. É olho de sapo cururu. Veneno na língua. Veneno no coração. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, derramarei sobre ele da minha unção. Que Deus continue abençoando os irmãos e leve essa palavra no coração. Se eu passei por alguns minutinhos, me perdoe, viu? Não diga o pastor Hélio, não, para ele não fechar a porta para mim. Eu quero voltar sempre que eu venho aqui eu prego, né, irmão? Sempre que eu venho, o pastor me tem uma consideração muito grande. Então os irmãos continuam orando pelo pastor Gilvan, quem já orava. E quem não orava, passe a orar a partir de hoje. Amém?